Bom dia, irmãos e amigos. Estaremos iniciando mais uma EPD. Estaremos orando para darmos início. Pai, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão e amigo que se encontrar presente, ouvindo a mais uma EPD. Continua nos abençoando, nos dando a cada dia o livramento. É isso que eu te peço e te oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Estaremos cantando o hino de número 545 do nosso cantor cristão. Hino de número 545 do nosso cantor cristão. Vamos, jovens alunos, à escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Ó, vem se vem à escola comigo, ouvindo as novas do céu. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, à escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Ó, vem se vem à escola comigo, ouvindo as novas do céu. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muitos frutos possamos colher. Ó, vem se vem à escola comigo, ouvindo as novas do céu. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém. Ainda estaremos cantando o hino de número 137 do nosso cantor cristão. Hino de número 137 do nosso cantor cristão. Enquanto ao Salvador teu livro eu li, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, batiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém. Estaremos abrindo as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Que diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem,
e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Estaremos ainda cantando o hino de número 14 do nosso cantor cristão. Estaremos cantando nosso irmão Lucas, nosso irmão Mateus e eu. Estaremos lendo a palavra de Deus novamente no livro de Salmos, capítulo 23. Salmos, capítulo 23, nosso irmão Mateus. Bom dia. Salmos, capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Estaremos cantando mais um hino em louvor ao nosso Deus, o hino de número 322 do nosso cantor cristão. Hino de número 322. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me ordenou, sim me valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Nós agora vamos ver os aniversariantes que tivemos na semana. Nosso irmão Lemuel, nossa irmã Isabel, que ela fez aniversário semana passada, nosso irmão Raimundo e nossa irmã Rose, que fizeram aniversário de casamento. Que Deus continue abençoando a cada um desses e que o nosso Senhor continue abençoando e livrando de todo mal. Vamos cantar então o hino, o coro Parabéns, parabéns pelo seu aniversário, parabéns. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário, parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário, parabéns. O ano já passou e Deus contigo andou, e nesse ano vai andar também. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário, parabéns. Estaremos orando por cada aniversariante dessa semana. Pai, muito obrigado por mais esse dia. Continua, Pai, abençoando a cada aniversariante que
completou mais um ano de vida. Continua também, Pai, abençoando e dando a cada dia sabedoria, crescimento a cada dia mais da Tua Palavra, e que a cada dia eles possam ser servos melhores para cada vez mais servir ao Senhor. Continua conosco e nos abençoando. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. A todos aqueles que nos visitam virtualmente falando, Deus continue abençoando a vocês, e estaremos cantando mais um coro em louvor ao nosso Deus.
Agora nós teremos a nossa lição com o nosso pastor Luiz. Muito bem, bom dia, queridos irmãos, bom dia, amigos que nos acompanham nesta manhã. São todos muito bem-vindos à melhor escola, a Escola Bíblica Dominical. E toda a igreja bíblica que ensina a Bíblia tem uma boa escola, a melhor escola. E nessa manhã nós vamos meditar sobre uma igreja bíblica. O tema da nossa lição é uma igreja bíblica. Por favor, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 13, o versículo 1. Atos 13, 1. Diz assim a palavra de Deus: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Vamos orar. Pai querido e eterno, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pela oportunidade de adorar ao Senhor e também, ó Deus, de aprender da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra a nossa visão, nosso entendimento, para entendermos a Tua Palavra. No nome de Cristo, oramos agradecidos. Amém. Meus queridos irmãos, amigos, o tema, volto a dizer, uma igreja bíblica. Está o mundo muito carente ainda de igrejas que de fato sejam bíblicas. E a igreja bíblica, meus irmãos, ela vai ser sempre fruto de missões. Toda a igreja do Senhor Jesus é fruto de missões. Toda a igreja surge a partir de uma ação missionária de uma igreja mãe. E pelo menos é assim que deve ser. E nesta manhã nós aprenderemos algumas lições acerca da igreja em Antioquia, que foi, como muitas outras na Bíblia, uma igreja bíblica. E quando falamos de uma igreja bíblica, é uma igreja que está realmente de acordo com a Bíblia em alguns aspectos. Primeiro aspecto nessa manhã é que a igreja bíblica, ela nasce da maneira bíblica. E a maneira bíblica, meus irmãos e amigos, é sempre a maneira correta. Atos capítulo 11, volte um pouquinho, por favor, a sua Bíblia. Eu lerei do verso 19 ao 22. Atos 11, 19 ao 22. Diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Verso 21, E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Amados irmãos, no verso que nós lemos, 19, ele nos diz que os crentes, os irmãos, claro, da igreja em Jerusalém, que fugiam por conta da perseguição, eles, no seu fugir, na sua fuga, aqueles irmãos anunciavam a palavra desde o primeiro momento somente aos judeus, verso 19 diz. Esses crentes, eles foram dispersos, irmãos, e enquanto dispersos estavam, pregavam a palavra do Senhor, pregavam o Evangelho, e a Bíblia diz que a mão do Senhor era com eles. Olha que aqueles irmãos estavam vivendo situações difíceis. Sofrer perseguição não é nada fácil, mas foi nesse ambiente difícil, irmãos, desse clima de lutas, de sofrimento, que os irmãos que saíram fugindo da perseguição pregaram o Evangelho, inclusive para alguns que estavam em Antioquia. Nos momentos difíceis da nossa vida, querido irmão, irmã, da nossa igreja, das nossas igrejas, o que nós não podemos deixar de fazer é de pregar o Evangelho de Cristo. A Bíblia nos ensina que nós precisamos pregar o Evangelho em todo o tempo, sejam em dias de calmaria ou sejam em dias de perseguição, ou sejam em dias de dificuldades,
não podemos deixar de pregar a palavra, porque a seu tempo, conforme a vontade do Senhor, vai brotar a semente lançada. Não é a partir de uma agência missionária que nasce uma igreja. A gente sabe, meus irmãos, que existem diversas missões, diversas agências missionárias, e elas são uma bênção, são importantes, elas são um apoio muito grande para a igreja no desenvolver do seu ministério. Mas as igrejas, ou a igreja bíblica, ela não nasce ou ela não é fundada através de uma missão. A missão, volto a dizer, é importante, é uma bênção, mas a missão de plantar uma outra igreja, de gerar uma outra igreja, é da igreja. Então, a igreja de Antioquia, ela nasceu fruto da ação de Deus, usando a perseguição, permitindo que viesse a perseguição para que os crentes se espalhassem, e no que os crentes se espalharam, a semente foi lançada. E ali já começa o nascimento da igreja em Antioquia. A igreja, irmã, ela tem a grande responsabilidade de levar o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação a toda criatura. E Deus faz isso por meio de sua igreja. A igreja em Antioquia, ela nasceu a partir da movimentação daquela igreja em Jerusalém, por meio dos seus crentes. Então, guarda aí, primeira característica nesta manhã, ou primeiro aspecto: uma igreja bíblica, ela nasce da maneira correta. Uma igreja, ela não pode nascer fruto de uma divisão. Houve um racha, então a parte rebelde saiu e lá começou uma igreja. Não é assim que se começa uma igreja. Essa igreja não é igreja, não tem a bênção do Senhor, porque uma igreja bíblica, ela nasce da maneira bíblica, e a maneira bíblica é ser gerada por outra igreja. Tem que ter uma mãe. Às vezes, quando não é de grupos que racham, são líderes que vão se levantando e vai saindo, rebeldia também, e lá começa por conta própria o trabalho. Também não pode ser assim. Se não tiver uma igreja envolvida, não vai. Então, a igreja bíblica, ela nasce de uma maneira bíblica. Segundo lugar, nessa manhã, a igreja bíblica, irmãos e amigos, ela é doutrinada, ela é ensinada de maneira bíblica, de maneira correta. Aqui no capítulo 11, versículo 23 até o 26, diz assim: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Note o que aconteceu primeiro no verso 22. E chegou a fama destas coisas, ou seja, das almas que estavam se convertendo em Antioquia, chegou ao ouvido da igreja de Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Os crentes perseguidos pregaram, almas começaram a se converter, a igreja ficou sabendo, logo entrou, abraçou a causa e enviou Barnabé para aquele lugar. Quando Barnabé chega, verso 23, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Irmãos, quem não se alegra em ver Deus operar no começo de uma igreja? Olha, todos devemos nos alegrar. Versículo 23 ainda: e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Versículo 26: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Meus irmãos, quando Paulo ele foi buscado por Barnabé, que trouxe ele para Antioquia, o texto nos diz que e sucedeu, verso 26, que todo um ano se reuniram naquela igreja, olha aí, e ensinaram muita gente. Ensinaram o quê? A palavra de Deus. Ensinar é doutrinar, doutrinar é ensinar. E uma igreja bíblica é uma igreja que tem doutrina bíblica. É uma igreja que tem os mesmos ensinos do Senhor Jesus, os ensinos que o Senhor Jesus deu à sua igreja. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com as novas
e, é claro, falsas doutrinas que têm surgido ao longo dos anos. Aliás, o Senhor Jesus Cristo sempre nos alertou acerca disso. O apóstolo Paulo também, usado pelo Espírito Santo, muito nos alertou acerca disso. A igreja precisa estar embasada na doutrina bíblica, na palavra de Deus. A igreja não pode crescer, irmão, irmã, irmãos, amigos que nos ouvem. A igreja não pode ser estabelecida em doutrinas humanas. Era até sempre um dos focos de Paulo. Quando ele, por exemplo, escreveu aos Coríntios, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, por favor, versículos 3 a 5, diz assim: E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra, note bem, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Uma igreja onde os crentes, onde os membros, de modo geral, se apoiam na doutrina de homens, irmãos, não pode ser chamada de uma igreja bíblica. Mas como Paulo disse, tem que ser em Deus, na palavra de sabedoria de Deus, do poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se apoie em Deus. O homem falha, o homem peca, mas a palavra do Senhor ela é perfeita e não dá errado, irmãos, não dá errado se nós permanecermos sempre com a palavra de Deus. Escrevendo a Timóteo, Paulo, mesmo Paulo, lá no capítulo 4, abra sua Bíblia, por favor, agora, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Por isso um alerta para os nossos dias também. A igreja do Senhor Jesus, ela deve estar firmada na doutrina bíblica. Vamos tomar cuidado com as novidades lá de fora. Se é fora da Bíblia, não é de Deus. Se a Bíblia não ensina, não é de Deus. É de quem, pastor? É do homem, é do demônio, são as doutrinas do capeta. E nós não temos nada a ver com ele. A igreja de Cristo ela é firmada na palavra de Deus. E Paulo e Barnabé se dedicaram durante todo aquele ano ensinando. Era o que o Senhor Jesus fazia sempre. O Senhor Jesus sempre acreditou, meus irmãos, no poder do ensino da sua palavra. E é claro que quando a igreja ela é ensinada, ela é doutrinada biblicamente, ela vai crescer, ela vai amadurecer. Nós vimos, por exemplo, aqui em relação à igreja de Antioquia, que a igreja já deu sinais de amadurecimento. Quer ver? Volte lá, por favor, em Atos capítulo 11, onde nós estávamos há pouco instante. Atos capítulo 11. E versículo 27 diz assim: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. 29. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, olha só, irmãos, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Os irmãos já da igreja de Antioquia tiveram uma iniciativa de quererem socorrer, isso é bíblico, de socorrer os irmãos da Judéia que estavam em dificuldade. Então, note que quando a igreja ela é ensinada na palavra, ela vai agir conforme a palavra. Quando o crente do outro lado, vamos dizer assim, tratando-se da liderança e a igreja, quando o crente lá está atento a aplicar o que é ensinado na palavra de Deus, ele vai crescer. A igreja não vai ter tanto trabalho assim para tentar conscientizar acerca de certos assuntos, porque é um crente que medita na palavra, é uma irmã que medita, são famílias que priorizam a palavra. E isso, meus irmãos, a gente vai ver realmente que o crescimento não vem do falar. Puxa, fulano
está crescendo na fé. Olha, a conversa dele não é por ele também só não. Claro que quando a gente cresce na fé, o nosso linguajar muda, mas muito mais do que falas, na verdade, a prática, as nossas atitudes demonstram se estamos crescendo como crentes ou não, se estamos crescendo como igreja espiritualmente ou não. Vamos então para a nossa terceira lição ou terceiro aspecto de uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica, irmãos, ela tem uma liderança capacitada espiritualmente. Aqui mesmo em Atos 11, nós vimos, por exemplo, quando a Bíblia fala de Barnabé. Olha só, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Não era qualquer homem. Era um homem maduro, era um homem espiritual, era um homem capacitado. Foi lá e Tarso trouxe Saulo para estar com ele, também um outro homem que estava maduro espiritualmente. E quando chega, irmãos, em Atos capítulo 13, olha como já estava esta igreja. 13:1, onde nós lemos: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Olha aqui que liderança! Homens cheios de sabedoria, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de fé. Eram homens capacitados. Uma igreja que ensina a Bíblia, como esta igreja em Antioquia, ela vai produzir cada vez mais uma liderança capacitada. Por quê? Porque está submissa à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus, e ele vai operando. Paulo e Barnabé eram homens capacitados, bem como toda a diretoria, a liderança daquela igreja. Eles doutrinaram o povo aprendeu. Então, uma igreja bíblica, ela tem uma liderança capacitada espiritualmente. Às vezes, claro que é bom quando a liderança da igreja tem cursos, estudos, visando sempre a melhora no serviço ao Senhor, e não só liderança, estendendo-se a toda a igreja, mas, irmãos, especialmente na questão espiritual. Temos que nos aprofundarmos nos estudos da palavra de Deus, precisamos investir mais, precisamos buscar mais ao Senhor em oração, precisamos nos submeter ao trabalho do Espírito Santo em nossas vidas para que possamos estar realmente capacitados pelo Senhor. Em 2 Coríntios 3, versículo 5, Paulo disse: não que sejamos capazes por nós de pensarmos alguma coisa como que é de nós mesmos. Olha que interessante o final desse verso. Mas a nossa capacidade vem de Deus. É Deus quem capacita. Sempre foi assim, sempre será assim na igreja bíblica, na igreja do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos capacita para a sua obra. É Ele, meus irmãos. Precisamos apenas nos submeter. Porque aí agora vem o quarto aspecto, ou a quarta característica, ou a quarta lição nessa manhã de uma igreja bíblica. Ela é uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Olha aqui o versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, ou seja, consagrados, não é? Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Uma igreja bíblica, uma liderança bíblica, é uma igreja, é uma liderança que é sensível à voz do Espírito Santo. A igreja, ela entende quando é o Espírito Santo quem está falando. E é claro, ao ouvir, por estar sensível à voz do Espírito Santo, a igreja não fará outra coisa a não ser obedecer ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo decidiu, aqui no capítulo 13, na igreja de Antioquia, separar 2 homens dentre os capacitados, Paulo e Barnabé, para uma obra especial, para uma missão especial a qual ele havia chamado. E quando o Espírito Santo de Deus chama alguém de dentro da igreja para uma missão especial, o Espírito Santo fala também à igreja, irmãos. A igreja consegue enxergar o chamado de Deus na vida dessas pessoas. A liderança da igreja nem se fala, tem que ser os primeiros até. E o que é que vamos fazer? Obedecer, porque a igreja bíblica, a liderança bíblica,
eles são sensíveis à voz do Espírito Santo. A igreja, ela tem, esse tipo de igreja, a bíblica, ela tem dentro dela pessoas preparadas e também sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, dentre todos, seleciona ou separa aqueles que ele quer mandar para uma missão especial. E olha, irmãos, com base nesta lição aqui, o Espírito Santo não mandou qualquer um. Paulo e Barnabé não eram crentes relaxados na sua comunhão com Deus. O Espírito Santo não iria mandá-los para o campo. Paulo e Barnabé não eram homens descompromissados com Deus, com a obra, não eram homens que não estavam nem aí, não eram homens que não se interessavam em ensinar, em aprender e ensinar a palavra de Deus. Muito pelo contrário, já vimos, eram homens capacitados, logo sensíveis à voz do Espírito Santo, logo são estes que o Espírito Santo chama de dentro da igreja. Ele pega, espero que os irmãos entendam a colocação, ele pega o melhor, olha como Deus faz, não falando de superioridade, mas os mais capacitados por ele, para enviar para onde ele quiser. Deus só vai mandar para longe quem primeiro é uma bênção perto. Deus só vai mandar para longe, irmãos, quem primeiro foi bênção aqui dentro. Não existe essa de que Deus chamou para ir para tal lugar, para um ministério, se dentro da própria igreja eu não estou sendo uma bênção, se dentro da própria igreja eu não estou deixando o Senhor me usar para ser uma bênção. É certo que se sair com a bênção da igreja nessa condição, a igreja não está ouvindo, não está sensível à voz do Espírito Santo. Não era o caso da igreja de Antioquia, porque aquela igreja obedeceu, versículo 3, então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E quando a igreja impõe as mãos e despede, ele está dizendo: olha, irmãos, vocês vão com a bênção de Deus e sob a responsabilidade da igreja. Enviar missionários para o campo é uma bênção, é um privilégio, é bíblico. Uma igreja bíblica, ela envia missionários para o campo. Uma igreja bíblica se responsabiliza pelos missionários que estão nos campos. Não simplesmente manda-os e deixa lá. Deus vai cuidar, vai sim, mas Ele vai cuidar especialmente através da sua igreja que Ele enviou, a igreja que Ele usou para mandar esses missionários para lá. Então, meus irmãos, é uma missão maravilhosa, mas exige de nós responsabilidade. E cada crente no corpo de Cristo, cada membro do corpo de Cristo precisa entender isso, que a missão de fazer missões é nossa, que a responsabilidade de manter aqueles que estão na obra do Senhor, consagrados ao Senhor, servindo ao Senhor, é nossa essa responsabilidade, é nosso esse privilégio. Nós precisamos sustentar os nossos irmãos em orações, em contribuições para o sustento desses irmãos e para a manutenção da obra onde eles estão. Uma igreja bíblica é uma igreja sensível à voz do Espírito Santo, e logo ela se envolve com a obra missionária, enviando, sustentando, contribuindo pela fé, com alegria e, é claro, na dependência de Deus. A igreja em Filipos e tantas outras igrejas, a igreja em Antioquia, elas foram, irmãos, igrejas missionárias. E na verdade, Filipos e muitas outras nasceram fruto da ação desta igreja, porque de Antioquia enviaram Paulo e Barnabé e depois as outras equipes que saíram. Louvado seja Deus por esta igreja. Meus irmãos, que a nossa igreja seja cada vez mais uma igreja bíblica, uma igreja que nasceu de maneira correta, uma igreja ensinada da maneira correta, que é bíblica, uma igreja que tem uma liderança capacitada espiritualmente, uma igreja que esteja sensível à voz do Espírito Santo e logo obedeça às suas coordenadas. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que o Senhor continue abençoando a todas as suas igrejas, para que possamos produzir ou gerar mais igrejas bíblicas para a glória do nome dele. Amém? E você que nos ouve, querido visitante, preste atenção, pesquisa na Bíblia, pede ajuda a alguém se você desejar receber um estudo bíblico e começa a comparar, começa a ver que igreja de fato tem sido uma igreja que ensina a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus que você quer, você vai encontrar em uma igreja do Senhor Jesus Cristo,
talvez tenha uma perto de sua casa, perto de você. Vai lá, pede uma ajuda, pede uma orientação, pede um estudo bíblico. Se não tiver uma perto de você, estamos à sua disposição. Entre em contato conosco, queira aprender mais sobre a igreja bíblica, em meio a uma diversidade de placas que nós vimos aí. É bom procurar examinar para conhecer de fato a igreja bíblica. E mais do que conhecer uma igreja bíblica, é conhecer o Jesus que a igreja prega. Porque o Jesus que a igreja bíblica prega é o Jesus Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que veio para morrer pelos meus e pelos seus pecados, aquele que veio para te dar paz, aquele que veio para te dar alegria verdadeira, aquele que veio para te dar vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus ajude as nossas igrejas a produzirmos igrejas que de fato sejam igrejas bíblicas. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra e suplicamos ao Senhor que o Senhor continue a falar dos nossos corações, à nossa igreja, e que venhamos estar atentos aos ensinos preciosos da tua palavra. É o que te pedimos, meu Pai, muito agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Nossa divisa, Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Deus abençoe, até o culto da noite às 18h30, se Ele permitir.